Boa noite, segunda-feira, 8 de fevereiro. Para quem está curtindo o carnaval e quer saber como se alimentar bem nesses dias de folia, a gente conversa com a nutricionista Vânia Lamônica. E você vai ver também sustentabilidade, cultura popular e o desejo de voar. Esses foram os temas do primeiro dia de desfiles do Carnaval em Bauru. Verão é a estação das chuvas e dos raios. Saiba o que fazer em casa para evitar acidentes. O calor forte e a umidade do ar elevada, típicos do verão, são as condições ideais para a ocorrência de tempestades com descargas elétricas. E este ano, em toda a região sudeste, é esperada uma taxa de incidência de raios 20% maior do que a registrada ao longo do ano passado. Por isso, nós vamos conferir como mudanças simples no dia a dia podem evitar acidentes. Em dias com o céu assim, carregado, não dá para vacilar. As chuvas de verão normalmente vêm acompanhadas de raios e se alguns cuidados não são tomados, o prejuízo pode ser grande. Foi o que aconteceu com a Aldenira. 2 televisores e um computador queimaram depois que um raio atingiu a casa dela. Como eu não estava em casa para falar para os meus filhos desligarem da tomada, né, eles não sabiam e continuaram assistindo e deu raio, né? Inclusive o raio caiu aqui no canto, do lado de fora, e caiu até tijolo na casa do vizinho e também no meio do quintal. Caiu o raio, disse que foi uma explosão muito forte, né? A costureira ainda não pôde fazer o conserto dos aparelhos e, por enquanto, a família tem contornado a situação. Mas essa, sem dúvida, foi uma lição para todos. A gente tem que tomar mais cuidado, né? E conscientizar as crianças que tem que tirar tudo da tomada, né? Para não queimar, né? Porque o prejuízo é grande. E pode vir mais chuva com raios por aí. O período de tempestades vai até a segunda quinzena de março. Mas este meteorologista do IPMET explica que eles não aparecem nas previsões. Por isso, a atenção deve ser redobrada aos primeiros sinais de chuva. Não existe técnica nenhuma para prever a ocorrência do raio. O que a gente prevê é chuvas com trovoadas, que as trovoadas estão associadas aos raios. Mas por quê? Porque nós estamos prevendo a nuvem que dá origem aos raios. Então, quando a gente prevê essa nuvem, a gente diz, olha, tem previsão de chuvas com trovoadas, né, e descargas elétricas, quer dizer, mas não prevê o raio em determinada cidade, em determinado local. É importante lembrar que os danos não são causados só quando o raio atinge diretamente uma residência. Ele pode ser registrado a quilômetros de distância e ainda assim oferecer riscos. A maior parte dos danos causados em equipamentos, em residências, ocorre de forma indireta. O raio cai a uma certa distância da residência, induz na rede elétrica ou na rede de comunicações e se propaga para o interior da residência, causando, então, os estragos e os danos dos equipamentos elétricos. A orientação para proteger eletrodomésticos e eletrônicos é uma só. A forma mais eficiente de se promover a proteção dos equipamentos é desligá-los das tomadas. Entretanto, existem alguns dispositivos antissurtos que, se instalados nas instalações elétricas residenciais e comerciais, podem minimizar o efeito das descargas nos equipamentos, mas não garantem que não haverá dano. De acordo com dados do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, de setembro a dezembro de 2014, foram registrados 1.226 raios na cidade de Bauru. Já no ano passado, esse número foi 122% maior. Foram 2.723 descargas elétricas. E a previsão é de que agora, em 2016, esse número suba ainda mais. É esperado um aumento de 20% na incidência de raios em todo o Sudeste. Esses números podem ser comprovados nesta assistência elétrica. É só chegar o verão que o trabalho por aqui aumenta. Em torno de 45% a 50%, né, o aumento, né, de serviço. Um dos equipamentos que mais chegam para conserto são os televisores. E não é nada barato fazê-los voltar a funcionar. Faixa de R$350 a R$400, né?
Depende do tamanho do aparelho, né? Depende do valor do aparelho, né? Porque o aparelho sendo tipo grande, né? Assim, de 60 polegadas, no caso dessa daqui, que é 70 polegadas, né? Que é da Sony, aparelho desse fica em torno de R$700 a R$800 o conserto. As descargas elétricas não são perigosas apenas por conta dos eletrônicos e dos eletrodomésticos que podem sofrer danos. Quem está dentro de casa na hora de uma chuva também precisa ter cuidado. É que 25% das mortes causadas por raios ocorrem dentro das residências. No Brasil, ocorre em torno de 130 mortes por ano decorrentes de descargas atmosféricas, e a forma mais eficaz, né, de você se proteger é, no momento das tempestades, ficar distantes de equipamentos elétricos, computadores, geladeiras, jamais usar o chuveiro elétrico em épocas de tempestades, e ficar distante de estruturas metálicas, tipo torres, mastros e antenas. Falar ao telefone com fio, então, nem pensar. Sem dúvida, falar no telefone com fio, nem pensar. É muito perigoso, o risco existe e, normalmente, se ocorrer uma descarga, é fatal. E para tomar todas essas medidas, antes é preciso saber como fica o tempo. Então, confira agora a previsão com informações do IPMET e do CPTEC. A segunda-feira foi ensolarada na maior parte do estado de São Paulo, mas o calor forte e a umidade favorecem as pancadas isoladas no fim do dia. Neste momento, chove nas regiões leste e oeste do estado. Em Bauru, não estão descartadas pancadas rápidas, hoje ainda e amanhã. Agora, a umidade do ar está em 58%. Os ventos sopram a 3 km por hora. Hoje, a mínima foi de 21 e a máxima chegou aos 34 graus. Para amanhã, os termômetros variam entre 23 e 34 graus. A gente vai agora para um rápido intervalo e, na sequência, você vai ver como foi a primeira noite de desfiles no Sambódromo em Bauru. Então não saia daí que a gente volta já já. Os bauruenses lotaram as arquibancadas na primeira noite de desfiles no Sambódromo. De acordo com a Polícia Militar, 10 mil pessoas acompanharam as apresentações. Além de muita cor e brilho, as escolas contaram um pouco da própria história, estimularam a imaginação dos foliões e falaram também da importância de preservar o meio ambiente. A Águia de Ouro foi a primeira escola a desfilar no sábado, levando para o Sambódromo um enredo sobre a sustentabilidade. A escola quis promover uma reflexão sobre a atitude do ser humano em relação ao lixo que é produzido no planeta. No samba, versos como "Vamos construir sem destruir". Vamos construir sem destruir, a salvação está em nossas mãos. Agoniza, se conscientizar, para o futuro prosperar. Mas o respeito ao meio ambiente também estava nas fantasias e carros alegóricos. 50% do material utilizado pela Águia foram reaproveitados. A atitude mostra que, sem desperdício, é possível fazer bonito na avenida. Nós elaboramos a pesquisa desde março, né? E a partir daí começamos a reciclar o material, utilizar o material que usamos anos atrás, né? Para apresentar no Carnaval. A comissão de frente veio representando o surgimento da Mãe Natureza, seguida das alas com os 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Para prestigiar as escolas, teve gente que veio até de outro estado. Nós viemos de Londrina, Paraná. Viemos para cá porque em Londrina não tem carnaval. E minha filha falou: vem, mãe, aqui tem o melhor carnaval do estado de São Paulo. Esse grupinho animado já tinha a escola favorita. Cartola! 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 E a Acadêmicos da Cartola foi a segunda a desfilar. Com 12 títulos do Carnaval bauruense, a campeã do ano passado apostou na tradição e levou para a avenida os 40 anos de história da escola. A cultura popular brasileira e sua importância foi retratada nas alas. Carros alegóricos trouxeram essa diversidade com as cores da bandeira do Brasil e as tradicionais festas juninas. Para encerrar, não poderia faltar na festa o bolo de aniversário, decorado de azul e branco, as cores da Cartola.
Roseli faz parte dessa história. Desfila pela Cartola há 30 anos. E para quem vive a tradição do carnaval, a cadeira de rodas vira um detalhe. Fazem 7 anos que eu sofri acidente. Eu fiquei 2 anos sem poder sair por conta do acidente, mas voltei em 2012 e desde 2012 eu estou de diretora de harmonia. A última escola da noite foi a Mocidade da Vila Falcão. A escola, fundada em 2015, conquistou o 2º lugar no desfile de estreia. Neste ano, a Mocidade deu asas à imaginação para brigar pelo título com o enredo Asas para que te quero, o eterno sonho de voar. A escola, nós lutamos para que ela seja da comissão de frente até a última ala igual. Trabalhamos sobre os quesitos. São 9 quesitos e brigamos dentro dos 9 quesitos. Entre as fantasias e alegorias, tudo que voa. Pássaros, anjos, abelhas e até bruxos. Até a bateria apareceu de asas. Da capacidade natural dos animais de voar ao avanço da tecnologia, que permitiu ao homem chegar bem longe. E para representar a ida do homem ao espaço, ninguém menos que o primeiro cosmonauta brasileiro a participar de uma missão espacial, o bauruense Marcos Pontes. O tempo firme e os desfiles praticamente sem atrasos contribuíram com a folia. O carnaval vem numa crescente de beleza, do seu tamanho, número de integrantes nas escolas, né? Deve se confirmar um número maior do que o ano passado, enfim. Então isso mostra o crescimento técnico do carnaval, né? Então isso é muito bacana. Hoje nós já podemos afirmar que o Bauru tem o principal carnaval do interior. Bacana, né? Você viu na reportagem que apenas 3 escolas desfilaram no sábado e não 4 como estava previsto. Isso porque a Imperatriz da Grande Bauru desistiu de participar na última hora. Por telefone, o presidente José Carlos Ottino informou que a Imperatriz já vinha passando por dificuldades depois de 2 desclassificações seguidas. Sem verba, a escola teria tentado levantar recursos para o carnaval deste ano, mas teria sido prejudicada pela chuva da última quarta-feira. Segundo Ottino, o telhado do barracão foi danificado e todo o trabalho feito pela escola foi perdido. O presidente também disse que a escola deve voltar a desfilar no ano que vem. Ainda sobre o carnaval, a festa continua hoje. Por volta das 7 da noite, começa o desfile do Rei Momo e da Rainha, acompanhados pela Rainha da Diversidade. Na sequência, é a vez dos blocos se apresentarem. A partir das 10h30 da noite, mais 4 escolas passam pela avenida. São elas Azulão do Morro, Tradição da Zona Leste, Coroa Imperial e a outra tradição, a da Bela Vista. E no próximo bloco, a gente recebe aqui no estúdio a nutricionista Vânia Lamônica. Ela vai dar dicas para os foliões que querem se divertir sem descuidar da alimentação. Então fique ligado que a gente volta já já. Estamos de volta com dicas para quem quer cair na folia se alimentando bem. Recebemos a nutricionista Vânia Lamônica. Vânia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu é que agradeço a oportunidade de participar. Vânia, a gente acabou de ver que hoje começa a partir das 7 da noite os desfiles lá no Sambódromo, Sim. né? E tem muito folião que já vai ficar por lá durante toda a noite, né? Nesses casos, qual que é a recomendação? Levar um lanche de casa, comer alguma coisa por lá? Então, olha, visto que realmente o tempo de desfile vai ser longo, né? Não é uma coisa muito rápida, o ideal é realmente fazer uma alimentação em casa, com os nutrientes bem reforçados, com pães, massas, proteínas, né? À base de carnes. E levar lanches rápidos, como frutas, sucos, águas de coco, né? Alguma coisa que possa se hidratar durante o período de desfile.
Esses são os principais alimentos, são mais fáceis para levar e eles suprem os nutrientes necessários nesse período. Sim, suprem sim. Existem também, se a pessoa for ficar por muito tempo, a escola que ela quer ver a última. Então, assim, fazer coisas rápidas, né, como frutas que não precisem de manuseio, como faca, garfo para se alimentar, ou então alimentos mais leves, não tão pesados, né? Evitar alimentos ricos em muita gordura, como maionese, frituras, porque esses, por conta do calor, pode realmente estragar até o final do desfile, né? Nesses locais, normalmente costumam ter ambulantes, né? Então, como escolher os alimentos lá no local? Por exemplo, a pessoa não consegue levar de casa, acha mais fácil comprar por lá. Como escolher bem num ambiente desses? A principal recomendação é observar o aspecto do ambulante, né? Não do ambulante, do serviço, né? De onde ele é preparado. Isso, da limpeza, dos utensílios, se a pessoa toma cuidado em manusear o alimento com luvas, máscaras, toucas, isso é muito importante. Outra informação importante que eu julgo é evitar alimentos que fiquem por muito tempo lá preparados. Então, geralmente as maioneses, os cremes, salsichas que são cozidas de manhã, né, para dar tempo de preparo. Então, esses alimentos, eles por si, pelo tempo de preparo que eles tiveram, até a hora de se porcionar, pode, por conta do calor, pode levar, sim, ao desenvolvimento de algumas doenças que não vão ser agradáveis. Agora, a gente está falando de lanches rápidos, comidas leves. E quem come muito antes de ir para o desfile para fazer aquele estoque de energia também não é muito legal, né? Não, também não, porque pode também não se sentir bem durante as folias, né? O ideal são alimentos que fornecem energia, mas que são de fáceis de digestão, como, por exemplo, alimentos como massas, pães, batata doce, uma boa refeição à base de frutas como açaí, banana, granola. Então, esses vão conferir uma alimentação rica em carboidrato, que vai fornecer energia o suficiente para eles e a digestão não vai ser tão complexada por conta das gorduras. Sambar gasta energia e também desidrata, né? Qual que é a recomendação para quem vai sair, por exemplo, numa escola, né? Como a gente viu, hoje tem 4 escolas para desfilar. O que essa pessoa tem que fazer antes e durante o desfile? Bom, a princípio, além da alimentação leve, composta por frutas, verduras, legumes, proteínas de fácil digestão, o ideal é consumir bastante líquido, não só durante, mas durante todo o período de carnaval, né? Não adianta só se hidratar quando for para a avenida, ela tem que se procurar fazer a hidratação antes, 24 horas antes, fazer um bom processo de hidratação. Então, bons hidratantes são água de coco natural, isotônicos no momento da apresentação, né, durante a apresentação, aquelas bebidas muito utilizadas por atletas, né, para repor os eletrólitos e açúcar. E água simples, água mineral, já é de bom tamanho para poder aguentar bem o final do desfile sem se desidratar totalmente. E nesse período também, Vânia, muita gente consome bebida alcoólica em excesso. Existe alguma forma de compensar esse excesso? Olha, compensar não, né? O álcool, ele realmente é um aditivo, né? É um apelo durante essas épocas de Momo, porque ele libera, né, algumas sensações e emoções do folião, fazendo com que ele fique mais solto, menos inibido. Então, por isso, ele é muito consumido e as pessoas acabam exagerando mesmo. Não tem como acelerar o processo de desintoxicação do álcool, uma vez que ele foi ingerido. Esse processo de desintoxicação total demoraria em torno de 1 hora para mais ou menos uma dose de bebida alcoólica. Se pensarmos numa dose, aquelas de bar, bem pouquinho, que seria mais ou menos uma xícara de chá, de café. Então, você imagina o quanto não demoraria para desintoxicar totalmente o álcool.
Mas se a pessoa consumir bastante líquido durante, intercalar o consumo de álcool com água, refrigerantes até, ou sucos de fruta, ela vai conseguir com que o organismo incorpore mais lentamente esse álcool, facilitando a eliminação desse produto e levando menos problemas com relação ao organismo, né? E nós conversávamos agora há pouco que existe uma diferença no consumo entre homens e mulheres, né? Na verdade, na reação do organismo a esse consumo. Então, o que a pessoa deve prestar atenção? Sim, as mulheres, elas têm menor capacidade de eliminar o álcool que ela consumiu. O homem, por ter uma massa magra, né, uma massa muscular melhor desenvolvida, uma densidade muscular melhor, ele possui mais água no organismo e, consequentemente, a água é um dos fatores que faz a metabolização do álcool, eliminando com mais rapidez. Como a mulher tem menos e tem maior teor de gordura, faz com que esse álcool seja eliminado com mais lentidão. Por isso, as mulheres sentem muito, não só por isso, mas por síntese de substâncias hepáticas, faz com que a mulher sinta os efeitos do álcool muito mais rápido e mais intenso que os homens. Então, as mulheres devem tomar bastante cuidado, não consumir álcool em excesso e não tentar acompanhar os seus companheiros. Fânia, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Nesp Notícias. Eu é que agradeço. O Nesp Notícias fica por aqui. Para você, um bom feriado de carnaval. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo às 6h30 da noite. Tchau!